Então, como eu tinha falado, né? Fluido só newtoniano. Beleza? E então as equações que a gente vai precisar aqui, né? Para estudar nosso fluido aí. Vamos adotar uma descrição, que a gente chama de descrição aqui, o formalismo, que seja lagrangiano. Tá? Então, a maioria talvez já sabe um pouco, né? Mas aquela história, né? No Euleriano é como se fosse você pode imaginar, sei lá, um cachorro vendo a beira do rio ali, né? Ele fica paradinho observando como o rio está se mexendo. Se você de Euleriano. Lagrangiano, né? Sei lá, pode imaginar um pato, um nadador, né? Que vai junto ali com o escoamento do rio, com o fluido, né? Então essa observação é diferente uma de outra. Para mais de partículas, a gente utiliza essa descrição lagrangiana. E uma primeira equação, né, que a gente tem, uma aqui de conservação de massa. Então, vou fazer uma derivada material. Os matemáticos aí, me desculpem se eu falar. Não vou falar besteira. Vou formar em engenharia. Derivada material da densidade, né, ao longo do tempo. Mais a densidade e o divergente da velocidade do a zero. Tá? Que é a conservação de massa. A gente vai ter essa equação e vai ter a de quantidade de movimento. Tá? Só essas duas, não vamos trabalhar com energia, nada disso, tá? Só bem simplesinho. Então, que a gente também vai ter uma derivada material, né? Porque no lagrangiano a gente consegue trabalhar com esse tipo de derivada aqui, né? Então, é a variação, né? Em cima, não falei, né? Mas é a variação da densidade sobre no tempo, né? Então, vai ser meio que proporcional ali com o divergente de velocidade, né? Divergente é aquela história de estar expandindo, se o campo vetorial, né, está saindo ou entrando de um ponto, podemos entender assim. Então, aqui tem a ver com a compressibilidade, né? O escoamento. Aqui é mais com quantidade de movimento, né? A movimentação do fluido. Então, aqui a gente tem que essa aceleração, né? Nada mais é do que a aceleração aqui, ela vai estar proporcional a variações de pressão, né? Um gradiente de pressão, variações não, né? Efeitos viscosos, e o mu, né? A viscosidade dinâmica, e o lavoisiano da velocidade, né? E o vetor. E efeitos de forças ali, né? Externas, pode ser gravidade, pode ser interação, né? Fluido com estrutura e tal, que está entrando nesse cara. Então a gente tem essas duas equaçõezinhas aí, pensando na descrição matemática, né, do comportamento do fluido. Que era isso. E só para, aí é matemática aqui, mas para quem não lembra aí, né, os operadores aí, a gente tem o divergente, né, esse é algo desse tipo aqui, né, sei lá, divergente de uma variável, seja um vetor. Gradiente, né? Como se fosse um vetor, né?
gradiente escalar, né? E o laplaciano, né? Que é o divergente do operador nada aí, vai ser como se fosse um divergente disso aqui, né? Então, se fosse um... Falta quadradinho aqui. Ah, sim, verdade, verdade. Então, como é que a gente vai resolver essas duas equações, né? A gente vai ter, tá vendo aqui, né, que a gente vai precisar resolver elas no tempo, certo? Ao longo do tempo. Eu vou fazer essa integração, né, do tempo, integração temporal, do jeito mais simples possível, tá? Então, vou integrar ali aquelas partes que tem tempo, certo? Parcelinha de tempo. Bom, a maioria talvez tenha diferenças finitas já. O método mesmo aqui de partículas é bem parecido com diferenças finitas. Então, eu vou pegar uma variável aí, né? Um x do tempo, então. Derivada dela, eu vou fazer o quê, né? Tá? Então vai ser a diferença, né? Entre um instante K1 menos um instante K, dividido pelo tal do delta T, né? Então, time step, né? O passo de tempo. Beleza? Método de predição e correção. Tá? Então, eu vou meio que obter um valor, vou trabalhar com essa equação aqui primeiro, tá? Quantidade de movimento. Eu vou obter um valor para o U, primeiro, né? Vou uma estimativa desse valor, e depois eu vou corrigir ele, tudo bem? Pensando nessa equação aqui. Então, na predição, né, desse cara, eu vou usar, tem vários jeitos, tá? Mas aqui eu vou usar essas duas parcelas aqui na predição, tudo bem? Parcela viscosa e de esforços ali, pode ser forças de gravidade, pode ser, tá? E na correção vou usar o gradiente de pressão, tá? Os efeitos de variação de pressão. Como é que eu vou fazer isso aqui, né? Então eu tenho que essa derivada aqui, vou fazer desse jeito. Então, para a velocidade, né? Posso falar o seguinte. Então, né? Essa velocidade. E aqui, né? Só para deixar bem explicadinho, né? É o T mais ΔT, né? E o valor T mais ΔT, né? Estou chamando de x de k mais 1, né? E o T estou chamando de xk. Então, aqui seria tá? Vou fazer o seguinte aqui. Amarelo dá, né? Vou somar uma parcela, vou chamar de U estrela, tá? E vou subtrair esse cara. Bem, aqui vai ser a minha parte da correção. Essa aqui. Certo. Primeira predição.
depois a correção, tá bom? Beleza. Então, o que eu posso? Então, né, pensando nessa equação aqui, eu tenho ali, né? Então, eu fiz aqui, né? Ah, tá. Um sinal aqui, perdão. Deixa eu mostrar. Agora sim. Subtrai aqui. E aí, eu sumo. Agora sim. Deixa eu mostrar. Então, nessa parcelinha aqui, né, de predição, tem o menos, o K menos, o estrela ali e tal, eu posso tirar, né, disso tudo, e eu vou ter o estrela menos o K, tudo bem? Tranquilo? E vou pegar essas valentes aqui, né, viscoso, né, no instante K, mais a força também no instante K, certo? O chute ali, né, a predição. Depois, pega outra parcela. Só não foi algum lugar. Ah, sim, verdade. Obrigado. Aqui, você vai ter que dividir aqui. Tudo bem? Então aqui eu tenho a predição, né? Eu vou chegar no estrela, depois eu vou chegar no U que eu quero mesmo, em função desse U estrela e da variação de pressão, beleza? Bom. E além disso, né? Deixa eu aqui do lado. Aqui eu tenho, né, que é a posição estrela, né? Eu também vou atualizar. Vai ser a posição K mais estrela vezes o passo de tempo. Beleza? Então, atualizo também a velocidade, a posição. Nessa, para saber a posição mesmo, né? Depois de como é que ficou, eu posso fazer assim. Tem alguns jeitos aí, né? Aqui eu optei pela posição estrela que eu tinha calculado e achar essa no K mais 1, né? Mas eu vou ter que subtrair aí as duas. Eu vou parar um pouco de passar leitura aqui, tudo bem? Já deu para entender. E aqui eu pego o K mais 1 e o estrela, tá? Tem que subtrair. Daria também, né? Pegar K mais 1 e a posição K, só o K mais 1 aqui, tá? Isso. Beleza. Ok. Então, essas aí as equações aí a gente faz a evolução temporal, né? Da equação da quantidade de movimento, tranquilo? Aqui, né, eu vou abordar o que eu mais trabalho, é chamado Moving Particle. Chegou ali. Semi-implicit
conhece. Ele tem esse nome aí, semi-implicit, né, porque ele foi originalmente feito com uma formulação semi-implícita, que é na hora de calcular a pressão, né, que até agora eu não mostrei nada aí como a gente vai calcular a pressão. Porém, né, ele foi... Existe outro também, né, que é muito famoso, que eu vou trabalhar com esse, mas o outro, né, vou deixar só para o irmão dele, que é o SPH. Não foi prático. Aí vou dar isso aqui, bastante utilizado aí. Ele foi desenvolvido em 70 e pouco, 72, eu acho, para estudar problemas astrofísicos, né? E ele, primeiramente, ele foi feito de forma totalmente explícita, os cálculos, tá? Tudo explícito. Né? Então, eu ia calculando ali, sabendo as informações anteriores, né? E ia calculando, não precisava das informações naquele passo de tempo. E depois, em 95, 96, o Suzuka, ele foi o professor Monaghan nesse, né? Principalmente para os problemas astrofísicos, depois eles começaram a aplicar também em problemas de oceânicos, naval, tal, civil, quando tinha equipamentos incompressíveis, né? Esse cara aqui já foi desenvolvido, né, do professor Suzuka. O primeiro artigo é 95, mas o principal é de 96. E ele já foi desenvolvido para escoamentos incompressíveis, tá? E daí, na hora de resolver a pressão, a gente monta um sistema linear. Hoje em dia, esse aqui tem explícito, esse aqui tem semi-implícito, meio que juntou, tá? Basicamente, o que muda é o cálculo dos operadores, laplaciano, divergente, gradiente e tal. Como é que calcula esses operadores, né? Basicamente, podemos dizer que é isso que está diferenciando um do outro aí, hoje em dia, tá? A forma como se calcula os operadores. Esse aqui tem muito mais trabalho, o pessoal da Europa trabalha bastante. Esse aqui é mais o pessoal oriental, uma briga meio que ocidental, Ocidente e Oriente, né? Esses caras têm bastante coisa aí sendo feita. Inclusive aí, né, se tem a maioria, tá vendo, é aluno da USP, né? Vocês depois vê no site da Elsevier, digita lá Moving Particle Semi-Implicit, vocês baixam o livro, é bem, não sei, eu acho muito didático, tá? Bem didático. É do professor Koshizuka e outros que trabalham ali. Agora foi, a câmera mudou. Método de elementos discretos, tá? Esse é outro método, ele estuda grãos, e tem algumas formas, mas como se fosse, cada grão tem um sisteminha massa-mola amortecedor, tá? Pode também ter por forças de conservação de quantidade de movimento, de pulso, tá? Também. Tem outras formulações, mas a mais clássica é essa aqui. O método de partículas, tanto o SPH como o MPS, ele vai pegar esse meio contínuo mesmo, tá? Ele vai, tudo bem, discretizar como se fossem vários pontinhos. Certo? Vários pontinhos. Essa região. Mas ele serve para modelar, né, o meio contínuo, assim, fluido mesmo, escoamento, tá? Tanto é que as equações que eu mostrei para vocês antes aqui, né? Não tem os operadores e tal, não tem, mas eu não consigo simular esses caras aqui. Fazer um sisteminha meio que massa-mola, por vários corpinhos rígidos, podem até retornar.
Ok. Só que, quando a gente bota para simular, se a gente pensa só com pontinhos, né, eu posso imaginar, acho que fica mais fácil. Vocês estudam, né? Diferenças finitas, né? Certo? Né? Então, tem lá, né? Os nós, tal. A gente calcula alguns valores dos nós, outros no centro do elemento, pode ser também. O MPS é uma diferença finitas, só que os pontos ficam se mexendo, tá? São livres ali para se mexer. Tá bem? Então, isso aqui é bem clássico da galera confundir, mas MPS, SPH, tem outros meio contínuo, beleza? Então, ele serve tanto para modelar corpos elásticos, com fratura, tá? Meu mestrado eu nem mexi com fluido, fui usar ele em corpo elástico. Depois que eu fui mais para mexer com fluido. Assim, ele tem, e já emendo aí, né, as vantagens aí dele é que, por permitir essa mobilidade das partículas, sem ter sem ser muito linkado com malhas, né, tem uma discussão, tá, com malha, sem malha, todo mundo fala sem malha, né, mas quando tem um escoamento com grandes deformações, né, fluido dando splash, onda quebrando e tal, então ele consegue modelar bem, né, e com malha aí, a gente também consegue hoje em dia, né, com malha, mas tem um certo trabalhinho aí, principalmente nessas partes quando a gente chama de grandes deformações. Então, né, a principal vantagem dele, que eu estava falando, é para escoamentos com superfície livre. Tá? A principal vantagem desses escoamentos é o escoamento com superfície livre. Dá para usar também em corpos elásticos, quando tem fratura, também é uma boa também, pode-se usar ele. Mas o principal é escoamento com superfície livre, ou então para problemas astrofísicos, aí também não tem extrair galáxias, possíveis colisões de meteoros, planetas e tal, também bem legal de ser utilizado. Vamos lá. Ok. Então, como é que esse cara trabalha, né? Ô, Rubens, posso só completar aqui você me fala aí, a principal diferença entre esse método de partículas, o DEM, né, e um método tipo SPH ou MPS, é que, quer dizer, os dois você tem partículas, certo? Mas o DEM, você está simulando as partículas, de fato, né? Exato. E no MPS, as partículas, na verdade, eles são o que a gente conhece nos métodos de malha como elementos de malha, entendeu? Eles são elementos onde você discretiza a sua equação, né? E não são partículas, enfim, né? Quer dizer, no método MPS e no SPH, cada partícula daquela que aparece, né, nesses métodos é uma célula computacional, de fato, né? Exato. Que representa um contínuo, né? Tá, desculpa. Tá. Não, obrigado. É isso mesmo, é como se fosse no 2D, a gente fala é que no código lá, a gente vai ver que tem hora que ele é uma esfera, 2D, um círculo, um disco, tem hora que ele é entendido como um quadrado. Né? No 3D, consequentemente, né, tem hora que você entende ele como uma esfera e depois, em alguns cálculos, você entende como se fosse um cubinho. Então ele não precisa preencher de forma contínua o espaço. Eles preenchem o espaço todo, percebe? Sim, acho que é mais ou menos, talvez dê para ver. Mas preenche sem precisar estar preenchendo literalmente tudo, pode ter esses espacinhos pequenos. Exato. Pode ser que tem hora que tá. Na termodinâmica, que você divide as coisas em caixinhas, né? Que você divide o meio em pedacinhos. No euleriano, normalmente a gente pega tudo, tudo e divide, e aí não sobra espaço. Sim. Mas o Lagrangiano aqui permite que tenha, pode ser assim, então. Beleza. E já eu ia passar aqui o que o Fabrício tinha falado, né? Então, a ideia aqui é o quê, né? Então eu vou ter várias. A gente vai ter várias
partículas, né, modelando, vamos supor, talvez espaçada, tá? Mas não necessariamente. Então, vamos supor que isso aqui, né, é um pedaço que eu estou pegando aqui, é como se fosse uma onda aqui, vai, tá? Eu estou modelando por partículas. E o que eu faço para os meus operadores, né, que eu vou mostrar agora como a gente calcula. É semelhante, né, a diferenças finitas, a gente depende da ordem também, aqui também. Então, diferenças finitas a gente tem um ponto, né? A gente pega o vizinho e tal, 2D e tal, isso aqui é mais clássico, né? Então, eu quero saber o valor aqui nesse ponto, né? Se eu quiser uma derivada e tal, posso pegar os vizinhos da esquerda, da direita, beleza? E conseguir ali calcular uma derivada, por exemplo. Aqui é a mesma ideia. Eu vou pegar os vizinhos, por exemplo, se eu quero calcular, né, alguma função ou derivada nessa partícula aqui amarela. Eu vou pegar os vizinhos e calcular. Só que, lógico, se eu pegar os vizinhos de toda a minha região, computacionalmente vai ser um custo alto. Eu tenho que fazer para cada partícula buscar todas as vizinhas e tal, né? Então, o que é feito aqui? A gente determina, a gente chama de raio de interação, vou dar um nome aqui de effective radius, mas é um raio de interação, e o 2D, né? Pega um círculo, muito bem desenhado aí, e só considero quem está dentro desse círculo que é a minha vizinha, né? Então, beleza? Só vou considerar quem está dentro dessa minha região. Tranquilo ou não? Tá boa? Para essa partícula, é lógico. Se eu for pegar para essa, faço um raio, considero as vizinhas dentro do raio, beleza? Sim. Que não algum desses círculos internos, mas que faz intersecção, né? Não, geralmente. Ah, tá, boa. Eu pego o centro, tá? Pego a distância até o centro e considero. Na simulação você só guarda o centro de massa desse partícula. Meio que eu só preciso saber a posição do centro delas. Acho que é isso, né? Não. Partícula pontual, né? Como se fosse um pontinho mesmo, né? Tem algumas coisinhas eu preciso entender como é uma esfera ou se é um quadradinho. Beleza. Então, nesse raio de interação, né, vou considerar essas vizinhas. Então, por exemplo, nessa partícula, vou chamar de I. Então, por exemplo, como é que eu faço para calcular? Tá. E, antes disso, né? Funções ou operações ou operadores diferenciais, lá, que a gente vai precisar aproximar pelo método, eu pego o valor das partículas, né? Eu faço meio que no MPS é uma subtração simples, pode ser soma também, depende. Mas eu faço uma ponderação pela distância, tá? Então, para saber quem tem mais influência na minha partícula aqui, e, né? Então, se eu tiver o que acontece aqui, mais ou menos, né? Se eu pensar, mais ou menos, que eu estivesse vendo isso aqui do ano, porque tem uma partícula amarela, né? A gente vai ter um cara aqui que é uma chamada função peso. Tá? E essa função peso, né, para essa partícula, é mais ou menos um negócio assim. Aqui é o tal do raio de interação. Tá? Pode ser assim, essa suave, né? Diz aí que não é singular, né? Mas pode ser também que ela vai ali para o infinito, tá? Para cada partícula eu vou ter essa função quando eu
calcula a distância, os operadores dela, né, ou funções em contribuição dos vizinhos. Tá? Esse varinha, esse função peso, então, eu vou até colocar ele aqui, né? Então, função peso. Um W ou ômega, tá? Tem vários jeitos ali. O mais simples, que a gente costuma usar, tem essa cara aqui. E a distância. Isso também existe, mas eu. Então é o raio de interação, né? Dividido pela distância entre os dois pontos. Menos 1. Tá? Quando essa distância é menor que o raio de interação. Okay? Se é maior, né? Isso aqui é esse módulo aí, né? Se essa distância é maior, aí é 0. Tá? Então vai dar uma curva mais ou menos assim. Tá? Tem outras que também que a gente pode levar ao quadrado e colocar a distância em cima, o raio de interação embaixo, aí fica aquela curva suavizada. Tá? No SPH, isso é bem crítico. Tá? No SPH, isso é bem crítico, porque ele trabalha nos operadores diferenciais, ele faz derivadas dessa função peso. Então, é um cara que meio que tem algumas funções de peso bem clássicas, tá? Mas dependendo do caso, pode ser que você tenha que ficar trocando ali. No MPS, não. Ela é usada diretamente, tá? Então, essa clássica aqui, né, vai para o infinito, ela meio que evita que as partículas se aproximem muito. Tá? Evita que elas se aproximem muito, porque isso é um problema. É chamado agrupamento, clustering, né, de partículas. Isso daí explode lá tudo. Já esse suave, né, ele evita tal, né, e até, quando a gente vai fazer os cálculos dos operadores, ele é até melhor, suaviza um pouco mais. A distribuição, por exemplo, tem um campo de pressão, um campo de temperatura, campo de velocidade. Essas funções aqui, que são não singulares, né, não vai para infinito no zero, esse campo pode ser um pouquinho melhor. Porém, as partículas podem ficar muito, muito próximas ali, estourar tudo. Daí a gente tem que trabalhar com algumas outras coisinhas que eu vou falar depois. Então tem esse cara aí, função peso. Vem aí, pessoal, qualquer coisa, dá um toque aí. Você disse que você impede que elas cheguem próximas, porque quando elas chegarem próximas, uma das vai ter uma velocidade muito grande e vão se afastar. Isso, Pode ser que, na verdade, é como se você pode imaginar. É que assim, como a gente está estudando aqui o escoamento, a gente vai estudar, eu acho que eu não falei, né? Mas principalmente o escoamento incompressível, né? Se elas ficam muito próximas, meio que na hora que eu vou calcular a densidade dessa partícula, ela é calculada em função desse cara aqui. É porque a densidade no espacinho. Né? No espacinho ali. Para cada partícula é como... Assim, para essa partícula, eu considero todas as outras vizinhas e calculo essa densidade como se fosse no ponto ou no espaço aí, depende um pouco mais. Então, se elas ficam muito, tem essa questão de estar muito compressiva, então, aí, estoura ali, tá? Pode ser com alta velocidade ou baixa, tanto faz. E é isso daí mesmo que eu ia... É isso, né, que eu ia falar. Eu não tinha falado antes. Tá, pulei. Que é o tal de... Vou dar nosso... O cameraman aí.
até que tá ainda, né? O celular estava travando, não estava usando esse aplicativo. Número de densidade de partículas, tá? E, na real, geralmente, se vocês olharem no livro, artigos é PND, né? Particle Number Density. E ele, no MPS, né, a gente usa Nzinho, geralmente, ou para não ficar tão, chamar de PND aqui, também pode ser. Nada mais é, né, de que tem outras formas, tá? Mas a forma clássica é fazer a somatória da função peso, tá? E ele é meio que, é como se fosse mais ou menos, né, proporcional à densidade de peso ali, né, do material, tá? Densidade de massa, né, do material. Beleza. Então a gente tem esses dois caras aí. Finalmente tá, acho que com isso eu consigo introduzir os operadores. Né? Operadores diferenciais, como a gente faz a aproximação pelo método de partículas, no caso do tal do MPS. Então, primeiro, né, o gradiente. Deixa eu ver uma função. Então, ele tem uma constante aqui, que é a dimensão espacial, se é um problema 1D, 2D ou 3D, dividido pelo PND. Vou chamar de 0. Depois eu mostro. Mas o PND é 0, eu considero quando eu tenho uma partícula no seu suporte completamente preenchido. Tá? Então, deixa eu filmar ali. Então, se a gente tem isso ali, né? Geralmente a gente começa assim, ó, o arranjo das partículas, tá? Então, sei lá, essa partícula aqui, né? Defino meu raio de interação, calculo, tá? A função somatória ali do peso, naquele instante. Esse é como se fosse a densidade mesmo do fluido que tem que ser ali, tá? Daí eu faço uma somatória. Esse zero é como se fosse um inicial? É como se fosse um inicial. A gente costuma usar esse aí. É o mais padrão. Sir, só para entender, vai ser o PND da partícula I somatório sobre o J, é isso? Somatório sobre quais índices? Aqui Ou ele é todos os J's? Aqui, daí eu multiplico por um somatório. Tá? O PND, ele é sobre todos os índices? Tá, foi mal, verdade, foi mal. Perfeito. Vou chamar aqui de... Então PNDI, né? PNDI, isso. Perfeito, exatamente. A gente até costuma colocar um mãozinho aqui para calcular o PNDI. E o ômega aí é essa região aqui. Bem, os vizinhos, tá? Não, perfeito. Não era somatório de todo mundo, não. É só quem está dentro do domínio, tá bom? Para cada partícula vai ter o seu. Lógico, esse aqui só é um calculado, né? Só faz um cálculo inicial. Usa para todo mundo. Esse PNDI depois a gente calcula para cada partícula ao longo do tempo. Bom? Esse inicial seria constante no seu domínio todo. Uhum, sim. Beleza. Então tem esse cara aqui. E daí, aqui, por exemplo, né, dessa função, eu vou calcular o operador.
Agora do gradiente da partícula aí, eu posso fazer igual diferenças finitas, né? Pego a diferença entre os dois valores, da vizinha e da partícula, divido pela distância, né? Ao quadrado, e multiplico pela função peso, tá? Tranquilo? Ou não? Aí já deu uma... Eu sempre joguei quadrado. Aqui, tá. Tem razão. Nesse daqui, não passeando que não tem. Agora tá assim. Que é um vetor, né? Então aqui eu não ia colocar, mas para ficar mais claro aqui, né? É bom. Então o gradiente vai ser um vetor, tá? Aqui é semelhante, né? A diferença finita, só que o que eu estou fazendo? Multiplico pelo peso e divido por esse peso inicial aqui, né? Essa soma de pesos iniciais. Como se fosse uma ponderação, tá? Mas, né, eu poderia falar, eu não uso a somatória dos pesos ali naquele instante e tal. O ideal é fazer essa ponderação considerando o suporte completo, tá? Que pode ser que a partícula, em alguns momentos, tenha pouquíssimos vizinhos e tal. Então, esse cálculo aqui começa a ficar meio muito alto, né? Porque isso aqui, se eu for calculando ele e usando o PNDI, né, ao longo do tempo, pode ser que vai ficando muito, muito baixo e esse valor começa a ficar muito alto, tá bom? Esse cara aqui, ele é uma aproximação, se depois alguém tiver, eu posso mostrar, mas com série de Taylor, eu consigo chegar aqui nesse cara, para os meus operadores, tá? E esse operador aí é bem fraquinho, que ele é de ordem zero, tá? Sim? TH não lembro agora. Vamos falar ordem zero. O pessoal está enxergando, tá? Mas ele é de ordem zero, bem fraquinho, mas funciona, tá? Já tem de ordem 1, ordem 2, ordem N, tá? Mas ele meio que, você pode imaginar, a dimensão, então se for 1, vai multiplicar por 1, se for 2, por 2, então dá ideia de em x, em y e z e tal. Mas tem outra explicação matemática um pouquinho melhor, depois posso mostrar. Mas beleza, então faço a somatória para cada partícula, né? Eu quero o gradiente, sei lá, de pressão, né? Então, eu vou ter os valores de pressão, calculo ali, né? Considerando as pressões em J, em relação a I e tal, as distâncias, eu tenho o gradiente para aquela partícula, ok? Os outros operadores são bem semelhantes. Tinha lá o divergente, né? Sei lá, o vetor. Também. Essa dimensão. LB0. Soma os vizinhos. A modificação dos vetores. Tranquilo? Bem parecido, né? Bem parecido. A diferença é que tem essa multiplicação vetorial aqui para me dar um escalar. Tá? E o Laplaciano, pode ser aqui também, tanto faz. Vai entrar uns caras novos aqui. Eu fiz besteira.
Na verdade, esse R quadrado está no lambda. Aqui não tem nada, né? Aqui multiplicando tal, o peso e dividido por esse peso, tá? Tem várias explicações aqui não faltam, nenhuma foi muito, para mim, no meu caso, não foi tão convincente. Os operadores estão. É isso. Praticamente simples, né? Mais ou menos, eu acho. Né? Então, quero calcular o gradiente, posso usar essa formulação. Divergente, Lavoisiano, essa outra aqui. Tranquilo ou não? Cara de... São todas os cálculos explícitos? Ah, tá. São os cálculos não tem a ver com o tempo, né? Mas você pode usar as variáveis naquele instante ou pegar a que foi atualizada, depende de onde você vai utilizar. Tá? Aqui, por enquanto, não estou pensando muito nisso. Ok. Então, eu vou precisar, durante os cálculos, detectar quem é a superfície livre. Quem é a partícula que está em contato, né, com o ar, né, com outro fluido ali, dois fluidos homogêneos, tal, quem está em contato ali naquela interface, né? O jeito mais simples que tem, é o que eu vou passar aí, é o seguinte. Então, a câmera está certa aí. Você geralmente, né? É assim, né? Mais ou menos. Acho que é assim, né? Eu vejo se o tal do PND é menor do que o PND completamente cheio, multiplicado por uma constante que geralmente a gente adota entre 0,9 e 0,98. Tá? Então, o que eu faço aí, né? Então, quando ele está cheio, né, as partículas, tá, ele tem vários vizinhos, né? Mas pode calcular o PND zero, né? Mas, quando eu tenho lá, a gente tem aqui, né? Como se fosse essa parte aqui, né? A minha superfície livre e tal, né? Então, quando eu vou calcular o PND desse cara aqui, vou conseguir alguns vizinhos ali só, né? E tem aqui e tal, posso ter aqui, beleza e tal. Então, se ele é menor, né? Então, se o PND nessa hora é um pouco menor que o PND desse cara aqui, eu falo que essa partícula aqui é de superfície livre, tá? Esse é o mais simples de todos aí, tá? Tem vários agora, para outros métodos que, por exemplo, eu posso fazer a soma dos vetores de distância, que eu vou ter como se fosse se eu faço a soma de todo mundo e multiplico menos 1, vai dar um vetor aqui que esse vetor, dependendo da magnitude dele, nesse caso aqui, né? Na verdade, o vetor aqui vai dar perto de zero. Né? Aqui ele sempre vai dar um pouquinho diferente, então essa é uma forma. Tem outros que faz não é diferente. Eu não lembro, não cheguei a implementar, mas não é difícil. Né? Faz como se fosse chama de guarda-chuva. Tenta determinar essa região aqui e tal, a abertura e tal. Tudo bem? Né? O beta está fora dessa faixa. Pode ser que comece a não detectar ou detectar demais. E depois que você detecta uma, não seria mais fácil você identificar o resto da superfície? Pode ser também. Isso é feito mais ou menos quando, em alguns cálculos, é bom saber quem está abaixo da superfície livre. Aí essa é o pessoal tem usado também essa ideia de ver quem é a superfície livre e tal, e faz para isso aqui. Para esse daqui, agora de cabeça eu não estou lembrado, deve ter, viu?
Não estou lembrado agora. Mas é um jeito também. Sim. Você saber quem é o vizinho supervisível, então tem grande chance de você também ser. Sim. Ok. Se livre, tal. Beleza. Então vamos fazer aqui. Agora sim. Fluxograma, né? Rubens, Sim. explica por que precisa detectar as partículas de superfície livre? Para, por exemplo, uma condição formal, o Fabrício tem razão. Entendeu? Mas, por exemplo, se eu tenho um copo aqui, né? Eu preciso de uma condição de contorno, né? Para minha superfície. Então, eu detecto elas e introduzo, adiciono ali, né? Seto ali um valor, por exemplo, de pressão, tá? A pressão do ambiente aqui pode ser pressão atmosférica, pressão de um gás, tá? E as outras superfícies também vai precisar de uma condição de contorno ou de uma detecção? Por exemplo, a parede, sim, porque vou falar depois, mas eu tenho que calcular a pressão aqui também, por exemplo, na parede, com partícula também. Então, meio que a parede ela é meio que dual, né? Ela é meio um corpo fixo, mas é tratado ora como fluido, ora como parede. Tá? Perceba que essa formulação só se resolve, essa formulação de superfície livre, você não tem nada onde tem ar, percebe? Você só resolve equações onde tem fluido. Por isso que é necessário você aplicar uma condição de contorno onde você tem superfície livre, certo? E por isso precisa detectar as partículas do contorno, da superfície. Já as partículas que estão no contorno rígido, aí você consegue, geometricamente, consegue detectar, né? Assim, tem uma... acho que o Rubens vai falar bastante sobre condições de contorno depois, mas as da superfície livre precisa ter alguma técnica. Essa é uma técnica, tem outras várias, né? Como o Rubens comentou. Inclusive, o Afonso já publicou papers assim, de outras técnicas de como detectar a superfície livre. Então, só queria complementar. Eu fiquei pensando porque você sabe a posição da superfície fixa, então não é nada, mas se você calcular o PND de partículas que estão chegando perto da superfície, o PND vai começar a baixar também, imagina. Mas aí você sabe que é por causa disso e... Quando ela tá, você fala quando... As partículas que estão próximas da superfície fixa da parede, o PND dela vai baixar também ou não? É que eu considero as partículas de parede como vizinhas. Ah, você usa ela. Então, acho que você está falando isso aqui, né? Que é o... Você tem uma partícula e tal, daí tá chegando aqui tem a parede, né? Uhum. Então, a priori, né? Você imagina isso aqui, né? Então, você tem o seu raio de interação, então aqui tá... É isso. Tá faltando, né? Exatamente. Um jeito... Tem 300 e eu estou trabalhando em um. Mas um jeito, né? Que muito pessoal do SPH, eles espelham aqui, criam, eles chamam de fantasma, né? Em função das vizinhas, pode ser e tal. Ou então, o que usava muito no MPS, hoje em dia, de novo, né? MPS e SPH, meio todo mundo usa um do outro. Tal. Você pode já, eu falei, começa com um monte de partícula fixa aqui. Tá? E aí sempre calcula. Sempre calcula. E daí, lógico, você vai precisar calcular, depende da condição de contorno, né? Você precisa calcular a pressão, se está em escorregamento livre, né? Estipular aqui, extrapolar as velocidades, né? Está fixo, mas tem que estar... Tá? Como método de malha também, né? É a mesma ideia. E também tem outros que você pode também, numericamente, calcular essa região aqui, tá? Porque uma das coisas que eu tenho trabalhado é usar malha, né, para a parede, principalmente quando a gente tem um corpo sólido, flexível, muito esbelto. Calcular com partículas, você tem que ter muitas partículas ali, né, se tiver modelado com partículas do mesmo tamanho. Então,
né? Você tem, sei lá, tem um tanque gigantesco, né? Com uma parede bem fina. Todo mundo, porque no caso de partículas, o multiresolução, que é ter várias partículas de vários tamanhos, ainda está meio que sendo aí desenvolvido, tá, algumas formulações, mas não tem uma que é bem... Todas no... Geralmente sim, tá? E então, um jeito que você pode ser bom tanto também para... E assim, quando você usa muitas partículas, uma partícula de parede, se você tem um cara que a extensão dessa parede é muito grande também, né? Pode ser que o custo começa a ficar alto, tal. Então, às vezes vale usar polígonos, malhas de elementos, tal. Mas você tem isso daí, né? Você tem a malha e não tem nada aqui. Então, você tem que também fazer ou essas ghost ou alguns métodos de integração, entre outros. Beleza. Eu vou... Esses omega-is, eles estão se movendo? Oi? Esses omega-is estão se movendo com a partícula como centro, é isso? Isso. Então, as células estão se movendo com a partícula como centro. Isso. Tá, Exatamente. entendi. Então, do início, né? Daí, eu inicio a geometria ali, né, do meu problema. Então, sei lá, tem de novo, né, eu falo como, acho que é mais fácil de entender. Então, tem que ter as posições, né, os pontinhos iniciais, né, as posições iniciais de cada partícula e tal. Tem que iniciar também as propriedades das partículas, como a gente viu ali, não, o BND, zero, lambda zero, densidade de fluido também a gente usa, tal, mas de partícula é geralmente isso, função peso no início, tal, se precisar, ver se já é superfície livre ou não, e as propriedades físicas ali, né? Então, densidade, viscosidade, né? Se tem uma pressão inicial e tal, talvez ajude, entre outros. Então, eu já falei, mas bom, realmente a gente faz o cálculo mesmo, né? Esses aqui são alguns que é de entrada, né? Então, pode ser um arquivinho ali, que seja, tal. Ou se tiver uma interface gráfica melhor, passa os dados. Daí depois no código, né? Calcula ali, por exemplo, MD0, lambda 0, beleza? E daí sim vai para o loop aqui, né? Então, primeiro, vizinhos, né? O mais simples, né? Seria o quê, né? A gente pegar aí toda a região, né? Vamos supor que eu tenho um aquário, né? Um aquário e eu tenho bem clássico, né? Tem uma portinhola aqui que ela pode subir e está com fluido e o estado está vazio, tudo bem? Tá? Então, como se eu estivesse olhando um aquário, né? Tem uma portinhola que ela está segurando essa coluna d'água. Daí eu vou ter aqui minhas partículas, tal. Para os meus cálculos, né, como vocês viram na somatória, sempre eu preciso ferrar minha partícula e a vizinha, minha partícula e a vizinha. Então, né, o que é no código, né? A gente vai precisar de um for, né, para as partículas, i aqui. Dentro dele, né, primeira aproximação seria que pertence ao domínio total ali, vou pôr um F, vai. De fluido, né? Seria o for mais a raça ali, né? Pega a partícula aí, daí eu vou varrer todas as vizinhas, vejo quem está no raio de interação e considero. É meio
Meio triste, né? Demora pra caramba, né? Tem que dar tem várias técnicas, né? Uma mais simples aí é o quê? Né? É pegar e dividir isso aqui, né, em várias células. E para cada célula eu vejo qual partícula que faz parte dessa célula, tá? Então, daí eu posso pegar aqui nessa célula aqui, eu quero ver as vizinhas, né, dessa partícula, então eu só olho nessa célula aqui, nessa, por exemplo, nessa. Ok? Né? E você tá em cima de uma dessas? Ah, tá, geralmente a gente deixa um... Aí você deixa as 8 por causa disso. Né? Se você deixar. É que assim, se, quando ela está no centro, eu posso simplesmente considerar ou essa célula ou a outra ali, né? Eu faço, geralmente, uma das formas é essa. Considero uma das duas e mando bala que vai também, vou conseguir. Porque esse tamanho das células, né, ele é um pouquinho maior do que aquele raio de interação para isso mesmo. Tá? Então, essa aqui a gente faz essa busca de vizinhança. Tem outros, tá? Mas isso aqui é de por células, tal. Daí, lógico, na hora que eu busco os vizinhos, então para cada partícula, né, eu posso, por exemplo, desse jeito aqui, então quando eu entro no for, né, então eu vou lá, vejo em qual célula, né, é bem simples, a célula do, sei lá, I, a célula que está a partícula I, lá no espaço. Aí depois eu faço um for aqui, né, por exemplo, eu poderia fazer, pode ser 3, ou pensando em 3D, né, 27, né, 27 cubinhos, ou ali 9 cubinhos e tal, posso fazer um for nesses 9 cubinhos, ou 3, né, faço na célula de cá, na esquerda, na direita, cima, embaixo e tal, mas são pouquinhos fores aqui para descobrir as vizinhas. Tá? Ou então eu gravo mesmo, eu faço uma busca de vizinhança e gravo mesmo numa variável aí, da minha partícula aí, os vizinhos, né? Faço construo vetores, né, de um tamanho que eu sei que é o máximo que vai ter de vizinhos, sei lá, para cada partícula, né, eu calculo, eu pego um vetor de tamanho, sei lá, 100, né, e vou enchendo ele com os vizinhos que eu acho aqui, depois eu só faço o for por esse vetor aí, até a quantidade que tem de vizinhos. Né? Porque isso não vai mudar tanto ao longo da simulação. Então, isso, e acho que é a pegada que você talvez falar, que também pode-se calcular cada iteração, ou então, como não muda tanto, também você pode fazer uma busca a cada 10 iterações, depende do caso, pode ser também para... Porque aquilo ali é um cara custoso, a chavezinha é custoso. Não deve mudar tanto. Sim. Geralmente, quanto menor o passo de tempo, muda menos, né? Então você pode... Né? Ou então aproveitar os dados que já conhece, mesmo que não vai atualizar, já usa eles, de alguma forma. Beleza. Então, um cara bem custoso, mas tem que ser feito inicialmente. Depois, é a tal da predição, né? A gente acha lá uma estrela. I, né? Cada partícula aí. Dá mais ou menos. Eu faço a predição da velocidade de estrela. Tá? Aqui. Antes até, na verdade. Tá. Aqui não precisa. Eu calculo o PN da estrela. Na partícula aí, tá?
faço a checagem da superfície livre, vejo quem é a superfície livre, calculo a pressão, faço a correção, e também esqueci, né? Tem a posição também, né? Vou deixar. Tá? Com cada partícula aí, né? Aqui também. Calculo a velocidade e a posição. Certo? Viu? Isso, né? Vejo se eu preciso, sei lá, dar um output, viu? Então, se é um instante que eu quero imprimir, né, as posições, tal, as partículas, suas propriedades, escrevo ali, né, um arquivo de saída. Né, sim. Se não, verifico se já chegou no final. Vejo se chegou no final. Se não, volto para cá. Né? Se chegou, maravilha. Né? Termina. Conseguiu. Se conseguir simular sem explodir tudo. Aí vai. Tudo bem, aí está meio bagunçado, mas tem outros programas bem melhores, mas acho que talvez deva passar a ideia, né? Tal, arquivo com os valores, tal, que eu preciso, a geometria, os pontos, tal. Esse cara calcula só no início, né? Que vem para o loop mesmo ao longo do tempo. Então, acho os vizinhos, predição da velocidade e da posição, cálculo um PND que a gente chama intermediário ali, né? Esse PND estrela, que ele vai dar uma ideia. Nesse cara aqui, quando eu faço essa predição da velocidade, as partículas podem começar a se agrupar ou se afastar. Então, com esse PND estrela, eu tenho a ideia se está comprimindo ou se está expandindo. Eu uso ele também, né, para calcular a superfície livre, e na pressão, esse cara aqui a pressão eu vou calcular em função desse PND estrela, né, que se estiver comprimindo, vai dar uma pressão maior, se estiver expandindo, a tendência da pressão, variação de pressão diminuir. É isso que eu ia comentar. O próprio código ele deveria ser capaz de fazer essa correção, se tiver. Sim. Expandindo, se você está resolvendo função sem compressão, ele deveria corrigir. Sim. Realmente. Acho que é por isso que o beta é tão próximo de 1, né? Você assume que é incompreensível, né? Que na verdade ali é para detectar a superfície livre. É a detecção da superfície livre, né? Aquele beta ali não tem tanto a ver com... É mais para detectar se a partícula está em contato com o ar, né, vamos dizer. Não, certo, mas se ele fosse compressível, você esperaria bastante variação do PND, certo? Espera, mas para detectar... Pode... Que assim, né? No início tal... pode ter também mais ou menos uma ideia, entendi.
Pode ser também. Algo do tipo aí. Você está trabalhando com um cara bem compressivo, então, né, vai mesmo ter muito ou quase nada ali. Mas essa pressão aqui eu calculo, vou mostrar aqui, falar sobre ela. Com ela, o gradiente, aí sim obtém a velocidade, a nova posição, né? E volta. Tranquilo? Relativamente tranquilo, né? A pressão. Falo muito. Já é 6h30, aí você já não aguenta mais. A pressão. Tem duas formulações, tá? Uma incompressível e que a gente chama de fractamente compressível. Na formulação incompressível, eu não vou desenchar muito porque não chega nela, mas depois posso mostrar. Vou ter uma equação desse tipo aqui. Equação de Poisson para pressão, tá? Para cada partícula aí. Tá? Para alguns casos, dá para a gente fazer como se fosse que geralmente a gente faz com malha. Que essa Laplaciana da pressão, o sinal está certo aí, né? Ela é igual ao, nesse caso aí sim, é. Se for aquilo. Falta um. Deu também. O sinal ali. Tá certo ali. Sinal que às vezes tá. Aí quando faz o Laplaciano, agora eu não lembro de cabeça se o sinal sai direto. É bom porque os dois são menos ali, né? Porque, na verdade, né, ele vem da equação de conservação Sim. Se você de massa, né? os dois são menos. Acho que sai isso, né? Aqui tem a... Vem daqui, né? Aqui vai ficar menos, mas depois... Porque aqui eu vou jogar esse cara para o outro lado. Vem dessa equação aqui. Opa! A variação da densidade ao longo do tempo, né? Tá. Compressível. Ainda tem um rolo, né? Agora sim. Vou conferir aqui se é isso. Apesar de se você fizer naquele último ali, ó. Naquele último passo, se fizer o... Se fizer, acho que sai, né? É o divergente dos dois lados. É isso, né? Então aqui é sinal de mais mesmo, né? No método de partículas, né? Quem geralmente faz? Dá para fazer isso aí, mas... Beleza. Mas daí, isso aqui vai ser um sistema linear, né? Essa Laplaciana aqui, porque eu vou ter para... Aqui para pressão 1, lá, pressão 2, 3 e tal, até a pressão lá N ali, partícula N e tal, né? E aqui vai ser o que a gente chama de termo fonte. E aqui eu vou ter uns valores, né? Uma diagonal, que vai vindo aquele operador Laplaciano aproximado lá. E aqui eu vou ter outros valores que uma matriz vai ser simétrica, tal, esparsa, né? Com muitos zeros. E vai ter os valores do
relacionada à pressão do vizinho, né? Tudo bem? O que acontece? Se eu deixar assim, vai ter caso que não vai conseguir rodar, vai estourar, porque esse termofonte aqui ele é muito sensível. Tá? É muito sensível. Enquanto esse daqui, ele pode ser não tão sensível, que ele é um campo de velocidade. Aqui eu estou pegando um valor exato, né, na cada partícula, então tem uma certa alta sensibilidade. Aqui eu pego um divergente de um campo vetorial de velocidade, então ele tem uma ideia de suavizar. Funciona, porém, pode começar a ter partícula meio que passando uma pela outra, tal, ou fugindo ali pelas paredes, porque não está conseguindo manter a compressibilidade, tá, nesse caso aqui. Então, primeiro, nesse cara aqui, dá para a gente usar só ele, mas geralmente a gente multiplica por uma constante aí, tá? Sei lá, pode ser 0,1, 0,01, tá? Dá uma afrouxada, tá? Nessa compressibilidade aí, para o negócio não conseguir, para o negócio não estourar. Além disso, eu posso também pegar isso daí e fazer assim. Beleza? 0, 0. E colocar também o divergente na jogada. Tá? Fazer uma ponderação entre os dois aí, que isso aqui acaba ajudando, principalmente no cálculo de pressão. No cálculo de pressão e suavizar. Tá? Ele dá uma ajudada a suavizar aí. Tá? Além disso, daí que o Fabrício fica triste com método, né? Às vezes a gente dá umas aponchambradas aqui, não lembro o sinal, era como se fosse mais ou menos assim. Peguei com isso aí, é mais mesmo. Eu pego um alfa que na ordem aí, 10-8, 10-7, bem pequeno, e multiplico aqui deve ter algum erro, mais ou menos constante. É que acho que o alfa já meio que considera isso. Tem essa pressão da partícula. Quando eu jogo para esse lado, o que eu faço, né? O que eu estou fazendo? Bota colchambrada nisso, hein? Quando ele entra aqui, ele vai entrar meio que, né, como a gente tinha lá o Laplaciano, pressão e tal, lá, PJ, menos PI, lá. O Laplaciano de pressão, eu tenho menos PI multiplicado por alguma coisa, tudo bem? Se eu tiro ele da somatória, vai ter um valor aqui multiplicado por esse PI, tudo bem? Negativo. Então, eu vou ter um valor negativo aqui, tá? Beleza? Esse cara aqui também vai vir como negativo, então eu vou ter uma matriz mais diagonal. Tudo bem ou não? Uma diagonal dominante, né? Uma diagonal dominante. No engenharia, mais diagonal dominante. Isso tem dois propósitos. Acelerar a resolução do sistema. Geralmente, a gente usa um gradiente conjugado, um GRS, tem vários. Não é um direto, porque a matriz aqui não compensa fazer método direto. É um interativo. E deixando essa diagonal dominante, né, acelera e também
dá uma ajuda, às vezes, nessa questão da compressibilidade. Um escoamento confinado, isso, geralmente, quando você quer ver um escoamento confinado para método de partículas, você tem que botar esse cara, porque senão vai ficar meio difícil de... Tem alguns casos que eu consigo rodar, usando só divergente, mas tem casos que é impossível, não sei. Por exemplo, para mim, esse termo que você coloca ali, o alfa vezes o PK, isso aí, para mim, introduz compressibilidade, entendeu? Sim. Sim, eu não sei se eu pulei, mas ele introduz com uma compressibilidade, sim. A gente tenta deixar ele bem baixo, tá? Mas introduz, sim, compressibilidade. Então. Sim. Ele aumenta os valores da diagonal? Aumenta os valores. Tipo um big number na diagonal? Fica um valor maior na diagonal para, principalmente, né, para a solução, por exemplo, tem uma matriz, né, sei lá, 1000 por 1000 partículas, né, então você não precisa, mesmo que você tenha um erro ali que você quer chegar tal, mas ele consegue, sei lá, em 20, 30 iterações, consegue resolver o teu erro, né. Além disso, apesar que o Fabrício falou, mas tem casos confinados muito dinâmicos. Esse cara também, geralmente, é essencial usar ele. O método de partículas para casos confinados, eu tenho apanhado bastante lá com o Fabrício. E é meio chatinho. Mas é isso aí, você tem o preço da compressibilidade. Tem o preço da compressibilidade. Só por curiosidade, qual é o do delta T que você precisa usar? O delta T ele é governado com rango, CFL. Então, e nada mais é do que, né, já posso falar agora, Natal, né? Mas geralmente a gente usa o 0,2 aqui, mas tem outros que os caras conseguem outros valores maiores e tal. Pega a velocidade, né? A máxima ali do escoamento e tal. E o tamanho da partícula, vamos chamar de delta X. Né? Ok? Isso aí a gente regula o passo de tempo. E alguém aqui, tá. O lado esquerdo é delta T, né? Então, na verdade, é assim a delta T, e esse cara que é o número de curva que a gente aluga. Sempre. Ok? Dominado por convecção, no caso dos escoamentos. Isso. Se você for para um caso muito viscoso, né, daí tem o outro CFL de viscosidade. Mas para, sei lá, água, para essas coisas, esse aqui dá para o gasto. Aqui acho que é isso. Tá, então tudo bem. Esse é o que a gente chama de incompressível ou quase, né, incompressível. Aí, né, depende do caso. E o explícito que eu pretendo escrever no código, que é o fracamente compressível, a gente usa uma equação de estado. Acho que é assim, não sei se é assim que se fala. A gente usa uma equação de estado para calcular a pressão nesse fracamente compressível, tá? Simplesmente a pressão C quadrado. Eu tinha posto gama ali, mas vou pôr um gama T, vai. É uma equação de estado, né, que vai ter a densidade, a velocidade do som, né, no escoamento, do fluido, dividido por um gama, que geralmente para escoamento de água, a gente usa o A7, tá? Então fica aqui.
uma divisão para a questão da compressibilidade e tal também, tem mais ou menos essa ideia. E se você... Aí vem as desvantagens do método mais ou menos. Se você não trata bem ali, pressão negativa, com essa formulação que eu estou passando até agora, a pressão tem que ser tudo positivo, tá? Porque a pressão negativa vai começar a ter ajuntamento de partículas. Tá? Vai ter, na hora que eu calcular os operadores ali, vai começar a ter, os operadores meio que são bons para separar a partícula. Tá? Tem outras formulações que permitem, tá? Mas essa mais básica aí. Então aqui, para evitar isso também, então aqui né, eu tinha passado, mas depois de resolver o sistema, quem é menor que zero, eu coloco a pressão no meio ambiente ali, muitas vezes é zero, tá? Depois de resolver esse truquezinho. Aqui também posso fazer isso, se é menor que zero eu posso colocar zero, ou eu posso pôr uma pressão aqui para tentar garantir ali uma pressão de fundo, né? Para garantir que isso aqui vai sempre dar um valor positivo. E assim, né? Essa incompressível precisa resolver um sistema linear. Quanto maior, né, o número de partículas, maior é o custo, né? Esse aqui não, né? Não é bala, já um cálculo só, mas tem uma certa compressibilidade. Funciona bem? Ó, para casos de quebra de onda, quando você está preocupado com forças, com a cinemática, vamos dizer assim, do escoamento, tá? Velocidade, comportamento, tal, a força. Tem até uma média da pressão, legal. Funciona bem, dá para levar ali, dá para simular os casos. Você quer garantir incompressibilidade, quer pegar pressão de impacto, né, ver se está conservando a energia ali do impacto da onda, do movimento, do escoamento, daí o melhor, você está interessado principalmente, né, em forças de impacto, pressão ali no impacto, a formulação semi-implícita, né, que a gente diz que usa essa parte implícita que vai calcular a pressão, é melhor, mas geralmente é mais custoso. Tá? Esse cara aqui, a gente consegue também por causa dessa matriz, que ela sempre, e essa matriz, né, ela não é muito de malha, né, a matriz está sempre, não muda, né, a matriz, né, aqui não, né, a partícula, uma hora está ali tem tais vizinhos, depois mudou os vizinhos, tal, ela vai sempre mudando, essa matriz. Então, você sempre vai ter que reescrever a matriz, solucionar, você pode até pegar os resultados anteriores, e já usar, né, para o chute e tal, mas tem isso, né? E daí, quando você vai programar, funciona melhor em CPUs. Dá para paralelizar em várias CPUs, né? Que é o tal, principalmente o MPI, aí, não sei se alguém já... Então eu consigo, né, em vários computadores ali, fazer essa solução dessa matriz, principalmente. GPU tem alguns trabalhos que o pessoal faz, mas é um trabalho considerável, tá, para GPU, esse cara aqui. Não é fácil, mesmo com SPH também. Tem alguns códigos de GPU e tal que não é tão tranquilo. Esse aqui não. Uma beleza para paralelizar em CPU, GPU e tal. Maravilha. Tá. E deixa eu aproveitar que já tá. Vocês já não aguentam mais. Por que o semi-implícito? Por que o semi-implícito? Porque você fala o por que usar, não? No nome do método. Tipo... Então, ele, como eu tinha dito lá, ele nasceu com essa formulação Certo. de resolver implicitamente o MPS. Semi-implícito, né, que tem uma parte explícita, que a gente calcula lá aquele chute, né, e depois na predição a gente faz um sistema linear e resolve implicitamente.
0. E depois, né, o SPH usou isso aqui, o UPS usou isso aqui, tentaram mudar para Moving Particle Simulation, ninguém gostou muito, ficou isso daqui. A gente chama de Weekly Converse ou Moving Particle Simplist. Bom final de curso aí para vocês. Obrigado por isso. Tchau, tchau. Tá aí, acho que para fechar, as condições de concurso, né? Que dá para gente. Algumas aqui que eu vou lembrar. Então, algumas, bom, aquela lá que o Fabrício comentou, né, de superfície livre. Estou gravando aqui, tá? Né, que é, então, detectar, né, essas superfícies livres ali, tanto, acho que também na, talvez dê para enxergar. As paredes e tal. Preciso detectar, né, essas superfícies livres e tal, na parede também. E, geralmente, eu coloco a pressão do ambiente. Isso entra lá no semi-implícito, né, entra no meu sisteminha linear, como condição de contorno, senão eu não vou conseguir resolver. Tá? Aqui ele só entra ali para ter as pressões de referência na partícula e tal, saber quem é. E de escorregamento ou não, né? Tem vários tipos muito parecidos com. Então, sei lá, né, tem uma região aqui, tem uma partícula e tal. Então, vamos escolher aqui a parede. Então, aqui dá para ter uma velocidade aqui. Um dos jeitos que melhora aí, só tem alguns de. Nessa partícula aqui, eu pego a minha vizinha, faço uma média ali, tá? E vejo se é free sleep, vai com menos, se é free, né, vai com menos, se é no sleep, vai com sentido contrário e tal, né? Ou então, o que fica melhor é eu pegar essa partícula, faço um espelho aqui no ponto, nesse ponto, eu pego as velocidades das partículas aqui, e daí eu transfiro para cá, tá? Um pouquinho melhor. Não sei se. Não? Entendeu? Vamos por aqui que você tem, ó. Você tem uma parede, né? Aqui eu tenho o fluido chegando com essa velocidade assim. Por exemplo, tá? Um jeito, simplesmente, eu pego essa partícula de parede, eu tenho que ter uma velocidade aqui, porque na hora que eu vou calcular, por exemplo, o Laplaciano de velocidade, eu preciso dessas velocidades aqui, né, para calcular meu Laplaciano. Para estimar, só para estimar a velocidade que seria aqui, lógico, ele vai estar fixo, né? Eu posso, por exemplo, pegar no raio de interação dela, eu pego só esses caras aqui, de fluido mesmo, faço uma média e tal, e ver, dependendo da condição, põe para o lado oposto ou para o mesmo lado, ok? Um jeito que é melhor, né, é pegar esse ponto, né, aqui vamos supor que aqui é como se fosse a parede imaginária aí, né? Eu faço eu jogo para cá, desse cara aqui, eu pego os vizinhos desse cara aqui. Então, desse aqui, eu vou pegar mais. Porque também fica como aqui ele tem esse aqui, né? A velocidade, sei lá, no sleep aqui é 0. Então, aqui ia ter uma certa velocidade, e aqui ia ter uma velocidade. Tudo bem, não? Tá meio rabiscado, mas. Você lembra que. Aquele método do Ghost. Então,
Do nó fantasma, né? Isso. É o mesmo Aqui ideia. tem que ser zero a velocidade. Se eu tenho... Sim, das duas eu entendi, mas eu não entendi essa parte de transferir. Você falou que ia trazer para cá. Ah, tá. E fica melhor porque, assim, se eu pego... Tem aqui, né? Se eu pego os vizinhos aqui, vou ter, sei lá, vai, 3 partículas, né? Então, eu tenho alguma sombra aqui e tal. Aí, quando eu transfiro para cá, não fica muito bem ali a projeção que eu queria e tal. Né? Eu posso fazer o quê, então? Tenho zero. Tenho, sei lá, uma partícula aqui de parede. Eu pego essa posição em função dessa linha aqui, né? Que seria como se fosse tangenciando essa partícula de cima, porque eu vou ter várias partículas de parede, se eu não falei aqui, né? Mas para calcular, imagina, para ter o meu suporte preenchido, geralmente eu preciso de algumas, 2, 3, tal, algumas camadas. Então, o projeto desse ponto aqui, para esse ponto, eu acho os vizinhos dele, é fluido, faço também com a média, pego esse valor e uso esse valor aqui. Ok? E para que eu esqueci, né? Fechar finalmente. Você está fazendo de fato no slip, né? Ali isso aqui é o zip, né? Mas poderia ser o. Né, que aqui vai dar 2 zip, né? Então, sei lá, assim, então. Mas se fosse lá, se fosse free zip, né? Certo. Tranquilo? Para fechar, né? Eu falei que tinha esse tal de raio de interação. Então, que é o raio efetivo, lá chamado, tal. Ele tem alguns valores que eu posso usar no MPS para gradiente, divergente, PND. Tá? Então, operadores de primeira ordem, eu posso usar mais ou menos aqui na ordem de 2 vezes a distância de partículas. Tá? Então, eu tenho uma partícula aqui. Então, aqui a gente costuma usar 2.1. Tá? Então eu consigo aqui, mais ou menos aqui, né, como se fosse passando. Tudo bem? Então, consigo uma aproximação ok. Para o Laplaciano, operador de segunda ordem, para 2D, a gente costuma usar o quase 2 vezes ali, tá? Deixa eu pegar a ideia, né? Operador de segunda ordem você dobra, operador de primeira ordem, o 2.1 dá uma aproximação legal. Para 3D, como eu vou ter um suporte que é uma esfera, né? Eu vou ter, mesmo se eu deixar 2.1, eu já tenho bastante vizinhos. Então, é comum a gente manter o mesmo, tá? Aqui é 2D, 3D, tanto faz. E aqui, pro 2D 4 e pro 4, 3, tá? Para o MPS, geralmente os valores são ok, funcionam bem. Para o SPH é um pouco mais crítico, tá? As derivadas, tal, são coisas, então esses valores aqui costumam ser maiores e dependendo de como você trabalha, eles podem ter uns resultados bem, é mais crítico essa questão, tá?